Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. O que nós queríamos falar sobre hoje é uma pergunta muito grande quando se estuda as passagens do livro de Shemot, o segundo livro da Torá, o livro de Êxodos. Quando a gente estuda, no meio dele a Torá começa a contar pra gente sobre a construção do Mishkan, o tabernáculo de Hashem, que Am Israel teve que construir no deserto para a presença divina poder pairar e morar entre eles, dentro deles. A nossa pergunta é: se a Torá é eterna e se a Torá é um manual de instruções para viver nesse mundo material e se aproximar de Hashem, como um Mishkan, o tabernáculo que foi construído no deserto, nos ensina a se comportar? Como as medidas dos utensílios usados vai melhorar na minha vida pessoal, vai me melhorar como pessoa? Por que a Torá gasta tantos pergaminhos e tanta tinta e tantas penas para escrever palavras que parecem uma história ou um conto do passado? Então, nosso tempo não permite responder cada detalhe da nossa paraxá, dessas perguntas que eu fiz. Quem quiser, existem shiurim mais longos que podem ser escutados nos aplicativos, mas eu quero mostrar que existe resposta para isso, e é só saber ler e saber estudar que a Torá mostra a sua eternidade. Eu quero começar pelo final. No final de Parashat Trumá, nós vemos a construção do altar de Hashem. O altar ele é feito de madeira, revestido em bronze. O altar tinha que ter um fogo onde iam ser queimados todos os korbanot, todas as oferendas. Então existem medidas exatas para o altar. Fala a Torá nos explica que o altar tem que ter 5 amot de largura e 5 amot de comprimento. Uma amá é mais ou menos 50 centímetros, 52 para ser mais exato. Então nós temos 2,5 metros de largura e 2,5 metros de comprimento. Então a gente quer saber o que esses 2,5 metros me ensinam, como eu mudo a minha vida através do saber as medidas do altar. Para responder essa pergunta, nós temos que entender o que é o altar. O altar era o lugar onde se queimava as oferendas. A pessoa traz um animal e ela oferece aquilo para Hashem, ou ele traz uma farinha com azeite e ela oferece aquela oferenda para Hashem e ela é queimada em cima do altar. Em outras palavras, o altar ele representa a conexão do ser humano com Hashem quando eu estou dando, quando eu estou servindo Hashem. Ou seja, a gente pode definir que o altar ele é a avodat Hashem, o nosso serviço para Hashem. E a Torá te diz que o serviço para Hashem ele precisa ter medidas exatas, ele precisa ser quadrado. Em outras palavras, a Torá está nos ensinando que o serviço para Hashem precisa ser perfeito. O serviço para Hashem não pode ter uma medida maior que a outra. Ele precisa ser um quadrado exato. O Talmud explica que se uma ponta do altar foi quebrada, o altar já não serve mais para que as oferendas sejam queimadas. Uma ponta, mas ele ainda tem 2,5 metros, ele ainda é um quadrado. Ele não é um quadrado perfeito. Através disso, a Torá está nos ensinando que você quer servir a Hashem, você tem que desejar a perfeição. Você precisa desejar a perfeição. Se, vamos aprender desse mundo, se nos desfiles, os desfiles de qualquer coisa que seja, uma apresentação de um novo projeto, não existem defeitos. Você não pode apresentar um projeto defeituoso. Muito mais quando se trata do serviço de Hashem. O serviço de Hashem precisa ser perfeito e é isso que o altar tem para ensinar nas nossas vidas. Esse é um pequeno ponto dentro desse mar de sabedoria que é o tabernáculo.
Então, essa é a porta de entrada para a gente entender e saber que a Torá é eterna e trazer o Tanakh para a nossa vida.